Ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse: prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram: não daremos atenção. Vejam, ó nações, observe, ó assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra. E assim o texto de Jeremias continua, e eu estou lendo de Jeremias capítulo 6. O que eu queria dizer para vocês hoje de manhã, acho que é isso aqui, ponham-se nas encruzilhadas das universidades brasileiras e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. O Reinaldo já falou da importância desse dia, da mudança de caminhada ou de rota. Eu queria acentuar a importância desse dia e também acentuar a importância do CN à tarde. Muitas vezes a gente acha que o CN trata com questões, digamos assim, mais institucionais, e deve tratar de questões mais institucionais. Só que eu tenho me convencido da importância das questões institucionais e da espiritualidade institucional. Então, acho que para vocês que vêm de longe, para esse CN, é importante a parte da tarde do CN, é importante as pessoas que vocês escolhem, é importante as decisões que vocês fazem, é importante os relatórios que vocês recebem, os grupos que vocês abraçam. E às vezes a gente tem uma falsa percepção de espiritualidade e acha que é muito mais importante escutar Colossenses do que escutar relatório de grupo. E claro que são valores diferentes, mas ambos são muito importantes. Eu queria orar por vocês hoje, orar pelo CN hoje à tarde, orar pelo movimento, ou a gente começar essa nossa fala. Senhor, como alguém que foi profundamente marcado e abençoado pela caminhada na ABU, como alguém que durante anos e anos tem se alegrado com a realidade desse ministério, acompanhado às vezes de longe, às vezes mais de perto, eu quero orar pela Aliança Bíblica Universitária do Brasil nesse momento, colocando a história desse movimento nas tuas mãos, agradecendo pelos pioneiros que vieram aqui, agradecendo pela Ruth Siemens, agradecendo por alguns que vieram mais tarde, como Samuel Escobar, por Wayne Bragg, por Manfredo Leutenbauer, agradecendo pelas gerações de homens e mulheres que se sucederam na história desse movimento, desde a primeira semente plantada nessas terras no mundo universitário brasileiro. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pelo teu sustento. E a oração desse dia é pela renovação da visão, pelo recompromisso com a missão, pela identificação profunda uns com os outros, para que a ABU se constitua na encruzilhada das universidades brasileiras como um sinal do teu reino, que ela seja marcada por um compromisso de serviço a ti e ao outro, que ela ajude a construir vida estudantil nesse país, marcar vida estudantil, que ela ajude a construir cidadania, comunidade, ministério público, político nesse país. Quero orar pela liderança desse movimento, pela diretoria,
por aqueles cargos que serão renovados hoje à tarde, por aqueles que irão continuar, que Tu abençoes essa diretoria e lhes des uma identificação muito profunda com a missão dessa organização, lhes des uma visão dos desafios da Universidade Brasileira de hoje, lhes des uma visão estratégica, mas também administrativa, que provê sustento, provê mão de obra, por assim dizer, mas provê sonho, motivação e visão para essa organização. Quero orar pelos obreiros, pelo Reinaldo, pelo Patrick, pela comissão executiva, mas por todos os obreiros que nesse momento crescem como número, que eles cresçam no compromisso, na irmandade, na coletividade, na caminhada conjunta, na visão coesa e no serviço emocionante, comprometido a Ti. Senhor, põe as Tuas mãos sobre esse movimento. Dá a eles continuamente estudantes novos. Dá a eles, a esse movimento, pessoas que venham a Te conhecer no seio do movimento. Dê a esse movimento estudantes que cresçam no conhecimento ao Senhor, no conhecimento da Tua palavra, no compromisso com o serviço a Ti no mundo no qual nós vivemos. Dê, Senhor, a esse movimento um compromisso inegociável com a visão do Teu reino, com o compromisso de seguir a Ti e com o convite para fazer parte dessa caminhada da igreja nesse país, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Desafios globais. Eu estava pensando que eu acho que a primeira vez que eu me meti a besta e peguei um pedaço de papel e na época comecei a datilografar algumas coisas sobre uma espécie de desafio global foi na Bill. Aliás, eu devia ter trazido, porque eu acho que eu ainda tenho, não tenho certeza que eu tenho, uns papéis que devem estar amarelados entre mentes e que foram trabalhados lá pelo ano de, 73, 74. E isso, é mais adiante disso, não é? E que fazia... Aliás, de repente eu só podia ler aquele negócio e pronto, né? Porque eu estava falando para alguém hoje de manhã, quanto mais eu conheço a diversidade humana e quanto mais eu tenho possibilidade de, inclusive, conhecer pessoas que vivem em outros marcos religiosos e outras etnias, né? Parte do meu ano, eu sempre passo muito tempo fora do Brasil, tanto mais gente diferente eu conheço, tanto mais eu percebo que a gente é igual. E isso é uma das coisas muito, muito, muito interessantes. E alguns de vocês estavam me perguntando se essa geração é muito diferente, né? Então, dizendo, não, essa geração não é diferente da nossa geração, não é? Agora, o que essa geração é diferente, é muito diferente, é que ela tem um contexto totalmente diferente. E isso faz com que ela viva novos desafios. Eu acho que eu aprendi um pouco a fazer esse negócio de desafios globais, tentar ler a nossa realidade, com essa palavra de Jeremias, né, colocar-se na encruzilhada. Eu aprendi um pouco disso na BU. E confesso que faço isso mais como um metido à besta do que realmente porque tenho capacidade para fazer isso, né? Mas eu aprendi a fazer isso, eu acho que com pessoas como Samuel Escobar, né? Das pessoas que foram inspiração para mim, na minha geração, e que me ajudaram profundamente a dizer e a perceber o contexto sim importa. A realidade que nós vivemos é importante. Um teólogo inglês, há uns anos atrás, ele disse para mim, a questão mais importante de Lausanne I foi a palavra do René Padilha, né, que é antes do que eu. Né? E a palavra do René Padilha dizendo o contexto sim importa. O contexto sim importa. Nós, às vezes, viemos de igrejas que acham, e viemos de backgrounds teológicos,
e de exercícios de espiritualidade que nós achamos que o contexto não importa e que basta nós termos uma reta doutrina e uma vivência coesa dentro dos muros eclesiásticos que está tudo bem. Essa é uma grande heresia no que se refere ao nosso contexto e à nossa realidade. O contexto sim importa. E porque eu acho que eu aprendi isso um pouco, e a Biú me ensinou, a Biú de alguma forma foi lentes para mim, para poder conhecer inclusive a minha realidade, a conhecer o Brasil, né? A conhecer a realidade na qual nós vivemos. Eu me lembro que em 1969, eu entrei na faculdade de teologia. Tá vendo? Eu tenho mais de 30 anos. Eu entrei na faculdade de teologia e os caras lá na faculdade de teologia, o centro acadêmico, era assim, a faculdade de teologia era num Morro do Espelho, chamava. Olhando longe, tinha um seminário jesuíta. E a faculdade de teologia estava fazendo um seminário conjunto com o seminário jesuíta, e vários de nós estávamos indo lá. E os estudantes mais velhos nos orientaram, eu era primeiro-anista, nos orientaram dizendo, olha, não vai todo mundo junto. Pertinho tinha um quartel. Né? Não vá todo mundo junto, vão em grupos pequenos, vão pouco a pouco lá para o seminário jesuíta para a gente participar desse seminário. Eu não tinha, I didn't have a clue, quer dizer, eu não tinha ideia do que estava acontecendo, de alguma forma. Por que esses caras estavam fazendo isso? Uai, era óbvio por que eles estavam fazendo isso. Porque o seminário jesuíta, né, era um seminário muito identificado com uma busca democrática no Brasil e com uma nascente teologia da libertação. O seminário jesuíta tinha a fama de até ter escondido alguns dos seus na repressão militar. Perto tinha um quartel. Né? Só que eu, vindo dessa missão que eu falei ontem à noite, dessa missão pietista alemã, não tinha ideia de que, de fato, a gente vivia um sistema repressivo, militar, de ditadura no Brasil. E isso eu fui aprendendo. Com os anos, eu fui vendo. E Deus foi, o Evangelho foi. Alguns dos meus mentores foram me ajudar a ver a realidade ao meu redor. E que era muito importante que eu visse a realidade ao meu redor. Quando a gente fala hoje sobre desafios globais, eu acho que fundamentalmente é isso, é o nosso esforço em que a gente consiga ver e que a fé nos ajuda a ver e a ouvir, claro. Mas depois de ter trabalhado já há alguns anos, como vocês percebem, e às vezes ter feito esse tipo de análise da realidade, do nosso contexto, eu também comecei a ver que parecia faltar alguma coisa. O que eu fazia era muito compêndio de tendências, era muito analista, linear, era conceptual, era até branco ocidental. E a história é complexa, o ser humano é multifacético, a vida é fascinantemente complicada. E Deus é um mistério revelado. Deus é um mistério revelado. E uma das coisas que eu mais recentemente comecei a viver um pouco uma agonia é essa coisa de que quando a gente fala dos desafios globais, a gente não apenas faz... Eu vou tirar esse negócio daqui. Eu sei que precisa essa câmera aí, né? Tudo bem? Eu queria mandar o meu abraço para minha mãe, para o meu tio. O problema é que eu sou um desses cachorros que precisa de corda longa, né? Se me amarra muito, eu sou muito claustrofóbico.
Então, se essa câmera precisa mexer, cadê Samuel? Tudo bem aí? Estava sendo... Onde é que eu estava mesmo? Sim, nós estávamos falando sobre a importância do asfalto na vida da minhoca. Não. Que essa análise, essa tentativa de observar o nosso contexto e a nossa realidade, eu acho que estavam muito marcados pelo que eu falei de uma história de compêndios. E eu estou tentando aprender com uma frase, está vendo ainda do papel amarelinho, né? Tem uma frase do Henry Nouwen, e o Henry Nouwen diz assim: é esse o sentido mais profundo da história. Um convite constante a voltarmos o coração para Deus e a descobrirmos o pleno significado da nossa missão. É esse o sentido mais profundo da história. Um convite constante a voltarmos o coração para Deus e a descobrirmos o pleno significado da nossa vida. Se o sentido mais profundo da história é esse, né, é de voltarmos o coração para Deus, quando a gente fala dos desafios globais hoje, da perspectiva da fé cristã, uma das primeiras coisas que eu diria é a gente conseguir se aproximar do coração de Deus. Conseguir, orar para que Deus nos dê o discernimento, para o discernimento que, claro, discerne a nossa realidade, mas que discerne a realidade a partir da perspectiva de Deus. Como é que Deus olha o mundo? Como é que Deus olha a realidade? Como é que Deus olha o nosso contexto? Como é que Deus olha a universidade brasileira? Quais são algumas dessas marcas de como Deus ouve, de como Deus enxerga, de como Deus sente, de para onde Deus vai, de como Deus abraça? E eu queria começar com isso. Por que vocês estão rindo? Eu vou ficar olhando no relógio o tempo todo. O Patrick me deu até 10h30. 10h25, né? 25h30. Né? Mas a primeira coisa que eu acho que é importante aí é que eu faço uma opção. E eu faço uma opção de submissão a Deus. Eu tenho uma visão de realidade. Eu não sou neutro. Eu não faço uma análise de mercado porque eu tenho algum interesse de vender um produto. Não, eu tento perceber e discernir o contexto no qual eu vivo, porque eu sou alguém que se submeteu a Deus. Essa submissão a Deus, eu preciso ver o que eu escrevi aqui. Essa submissão a Deus, ela é uma submissão de confiança. Eu ia dizer que ela é uma submissão cega, aí eu fiquei brigando com essa palavra cega, não é? Mas em parte é isso mesmo, quer dizer, Deus nos convida a nos submeter a Ele. E a submeter a Ele com confiança. Tem uma expressão de Spurgeon, que ele diz assim: eu nem sempre consigo acompanhar o desenho da mão de Deus, mas eu sempre posso confiar no seu coração. Certo? Quer dizer, eu nem sempre consigo acompanhar o desenho de Deus da história humana. Eu não consigo acompanhar como que Deus desenha o mapa da história. Mas eu sempre posso confiar no coração de Deus. Esse negócio começou a ser importante para mim, especialmente quando eu comecei a ver outras realidades
que não trabalhassem com esse sonho de que a igreja vai crescer, vai influenciar a sociedade, vai né, levar todo mundo à conversão. Quer dizer, quase que uma percepção de uma mentalidade de progresso, e eu acho que eu faço parte de uma geração no Brasil que foi contaminada por essa mentalidade de progresso, onde de repente você vê realidades absolutamente diferentes, onde você vê cristãos vivendo sob o sentido de perseguição. Né? Esse dia eu estava num encontro na Turquia e tinha gente do Paquistão. Para mim foi muito, muito importante, porque eu estava dizendo, gente, eu não sei bem o que é ser cristão no Paquistão. Né? Na segunda vez, que foi no começo desse ano, quando eu estava no encontro no Líbano e tinha gente do Paquistão, naqueles dias ali, a gente recebeu a notícia da invasão de um dos nossos escritórios no Paquistão e de que 7 pessoas tinham sido mortas. Eu não consigo acompanhar o desígnio desse desenho de todos os acontecimentos históricos na mão de Deus. Mas eu confio no coração de Deus. Em segundo lugar, eu afirmo a soberania de Deus. E em parte eu só posso afirmar a soberania de Deus se eu faço uma escolha consciente de me submeter a Deus. Essa é uma escolha de fé. Ela é uma escolha de fé. E ela é como um evangelista, Hoffacher, alemão, dizia, é um pular no escuro e um saber-se caído nas mãos de Deus. Nesse sentido, essa confiança na soberania de Deus. E a soberania de Deus, eu a percebo, porque Ele a soberania de Deus, na soberania de Deus, desculpe, Ele é o Senhor da história. Ele é o Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Eu confesso a Ele como o Deus que é Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, de todos os lugares, de todas as etnias, de todos os povos, de todas as línguas, de todos os sabores, de todos os cheiros, de todos os costumes. Esse é o Deus. Quer dizer, Ele não é o Deus tribal, Ele não é o Deus privado, Ele é o Deus universal. E Ele, o seu manto de amor se estende sobre todas as nações. E eu me submeto a esse Deus. Ele é o Senhor da história, Ele é o Criador do céu e da terra, e ao mesmo tempo, Ele é o Deus dos nossos pais e das nossas mães na fé. O Salmo 146 faz isso, né? O Salmo 146 faz isso e diz que Deus é o Criador dos céus e da terra e Ele é o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac. Quer dizer, esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que na mesma proporção em que Ele é anunciado como Deus universal, Ele é também afirmado como Deus particular, que é o Deus de todos nós. E nesse sentido, nós afirmamos a soberania de Deus, porque nós cremos que Ele é o Senhor do céu e da terra, mas nós também afirmamos a soberania de Deus, porque, como a Bíblia diz, não tem um fio do nosso cabelo que caia sem que Ele o saiba. Como Ele faz esse negócio? Né? Da expressão da sua universalidade, e ao mesmo tempo da afirmação da sua particularidade. Eu não sei como Ele faz esse negócio, eu sei que eu não faço. Para a primeira parte ou para a segunda parte, do glória a Deus, né? Eu sei que eu não faço, mas Ele faz. Então, nesse sentido, de novo, é uma opção pela sua soberania, que cuida dos céus da terra, que edifica a sua igreja, e que tem para comigo uma dimensão de relacionalidade e de particularidade. Quer dizer, Ele é o meu Deus, eu falo com Ele das coisas íntimas a tal ponto que não tem fio de cabelo que caia. E alguns que têm uma experiência nessa área de carecar cedo, sabem quão fácil os fios de cabelo caem. Até eu percebi que o Patrick está ficando meio careca.
Se Deus é esse Deus soberano, ao mesmo tempo Ele é o Deus presente. Eu já falei isso, né? Universalidade e particularidade. Quando a gente fala nos desafios globais, acho que uma das minhas orações é dizer: Senhor, ajuda-me a ver como Tu vês. Ajuda-me a ouvir como Tu ouves. Deus não é neutro. Deus não é observador neutro. Deus não é um Deus distante que roboticamente nos controla. Deus no exercício da soberania, Ele é profundamente marcado pela... eu esqueci o que eu ia dizer. Eu estava falando de Deus, não era? Ele é um Deus profundamente marcado pelo amor. Então, se esse Deus soberano, no coração desse Deus soberano, palpita salvação. Deus é um Deus obcecado com a salvação. Ele não pensa em outra coisa. Né? Ele não pensa em outra coisa. Ele só pensa naquilo. É importante isso, gente. Deus é um Deus obcecado com a salvação. Se tem alguma coisa que Deus... se tem alguma coisa que Deus quer, se tem alguma coisa que Deus deseja, é isso. É a salvação. Tem uma palavra em Tito que diz isso, né? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tem uma palavra em Timóteo que diz: porque Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. Para mim, descobrir isso, que Deus é um Deus obcecado com a salvação, é muito bom. É muito bom. Em algumas das nossas teologias, parece que a gente está muito mais preocupado em mandar a gente para o inferno. Algumas das nossas igrejas, algumas das nossas tradições são muito segregacionistas. E elas têm prazer na exclusão. Né? Parece que o orgasmo é quando consegue disciplinar pessoas. Né? Nós temos uma visão de Deus como se Deus fosse uma particularidade nossa. Ele é posse nossa. E uma das coisas ricas, bonitas para mim, foi aprender que Deus não é posse de nenhuma igreja, Deus não é posse de nenhuma teologia, Deus não é posse de nenhum movimento. Deus é o Deus que quer a salvação de todos. Ele vai em busca da ovelha perdida. Que bom que Deus é assim, não é? Porque se Deus não fosse assim, você não estaria sentado aqui e eu não estaria falando aqui. Nós só estamos aqui porque Ele é um Deus que não discrimina, Ele é um Deus que não exclui a priori, Ele é um Deus que não segrega. Ele é o Deus do abraço, Ele é o Deus da busca, Ele é o Deus do coração, Ele é o Deus da inclusão. Esse é o nosso Deus. Porque a natureza desse Deus é amor. E o amor é assim, o amor tem braços longos, o amor tem pernas fortes, o amor vai longe. O amor se estende para além dos muros e das nossas fronteiras. Deus é assim. Deus é um Deus que vai. Por isso que alguns dos textos bíblicos que chamam a minha atenção é isso, né? Por exemplo, está lá em Êxodo, é uma palavra que eu gosto muito, quando diz que Deus viu, Deus ouviu, fala da escravidão do povo no Egito. Eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi, eu vi, eu decidi descer. E Deus foi chamar Moisés.
Mas se você vai para o Novo Testamento, você tem a mesma coisa. De repente você encontra Marcos 6, acho que é Mateus 14, 14, Jesus chegando de barco para descansar no outro lado do lago Genezaré, e o que ele encontra é uma multidão de pessoas, e diz o texto que ele teve compaixão delas. Certo? Ele teve compaixão delas. Deus olha para a realidade com olhos de compaixão. Deus olha para a realidade com olhos de busca, de sede. Deus olha para a realidade com saudade. Certo? Com essa saudade de que as pessoas o conheçam na sua natureza. A gente podia dizer uma coisa a mais. A gente podia dizer um monte de coisa a mais. A gente podia dizer uma coisa a mais, que Deus no seu... tudo bem? Deus no seu interesse profundo pela inclusão, Ele é um Deus que tem um viés. A teologia da libertação falava sobre isso, né, de que Deus tem uma opção preferencial pelo pobre, e nos anos 80, eu andava brigando com esse negócio, hoje eu acho fantástico. Por que Deus tem uma opção preferencial pelo pobre? Por quê? Porque todo mundo exclui o pobre. Deus tem uma opção preferencial pelas crianças. Por quê? Porque todo mundo espalha elas. Deus tem uma opção preferencial pelos doentes. Por quê? Porque ninguém quer cuidar deles. Deus tem uma opção pela mãe abandonada pelo marido que tem 4 filhos. Por quê? Porque ninguém quer cuidar dela. Deus tem uma opção preferencial pelos idosos abandonados. Por quê? Porque eles estão abandonados. Quer dizer, Deus olha para a nossa história, não desde o viés da intelectualidade. Deus olha para a nossa história não desde o viés da análise macroeconômica. Deus olha para a nossa história não desde o viés do mercado, para ver onde eu posso conseguir mais, onde eu posso desenvolver um produto novo. Deus nem olha para a nossa realidade, onde que é mais fácil a igreja crescer. Não, Deus olha para a nossa realidade através do viés da salvação. Deus olha para a nossa realidade através do viés da necessidade, do choro, da angústia, da dor. É lá que Deus está. E Deus está lá, porque lá ninguém quer estar. Deus vai onde a gente não quer ir. Deus abraça a quem a gente não quer abraçar. Deus sorri para quem a gente quer virar a cara. Esse é o nosso Deus. É esse Deus universal, pelo fato de Ele ser tão universal, Ele se torna tão particular, e pelo fato de Ele se tornar tão particular, Ele abraça, Ele busca, Ele quer exatamente aqueles de uma forma preferencial, para que todos o vejam. Ele busca aqueles que todos abandonam. Graças a Deus que Ele é assim. Graças a Deus que Ele é um Deus que tem um viés. Graças a Deus que Ele tem uma opção preferencial. Qual é a opção preferencial de Deus? No final de tudo isso, é que Deus tem uma opção preferencial pelo perdido. Ele não aguenta ver perdido. Ele não aguenta ver perdido. E Ele vê, Ele sente, Ele percebe, Ele escuta. Com um jeito que não é neutro, porque Ele vê, ele escuta, ele abraça a partir da perspectiva do amor. Eu acho que eu não consigo. Eu já disse que eu não consigo, então você meter a besta por quê, não é? Já disse várias vezes eu não consigo. Então não consegue mesmo. Qual é o próximo ponto? Eu acho que eu não consigo. A imagem que eu consegui, de alguma forma, para tentar entender um pouco desse coração de Deus, é a imagem de mãe. É a imagem de mãe. Nem de pai, de mãe mesmo. Mas o problema é que eu só posso falar de imagem de mãe a partir de percepção, de observação.
E eu nunca vou, de fato, conseguir falar a partir de um coração de mãe. Não é? Por isso que a Cileda tinha que estar aqui, não é? Porque, digamos, aliás, eu te falei ontem à noite para alguns de vocês, antes de vocês caírem na gandaia, falei para alguns de vocês sobre o que mesmo? Sobre a influência da Cileda na minha vida, porque eu acho que uma das coisas que eu aprendi com a Cileda é um pouco da natureza do que é o amor. Porque a bichinha, ela tem uma capacidade de amar que é assustadora. Ela tem, né, assim, eu não vou começar a falar sobre todas as minhas ruindades aqui para ver quanto ela me ama, mas, por exemplo, uma das coisas complicadas no matrimônio como o nosso é que esse negócio de ausência, né? Eu viajo muito, então esse negócio de ausência é uma coisa muito complicada, né? Mas é interessante como de vez em quando ela me manda um bilhete, né? Às vezes também os bilhetes eram para me bater, mas essa é outra história, né? Ela me manda um bilhete e ela diz para mim: olha, eu não vou desistir de você. Eu vou sempre esperar você voltar. Né? Então... Mas que é isso que diz isso? O que é isso que diz isso, né? O que é isso? O que é esse negócio que diz: eu vou sempre esperar você voltar, eu não vou desistir de você? E é isso que Deus diz de nós, exatamente isso. Eu não vou desistir de você. E o livro de Jonas bom, não vou nem começar a falar sobre. O livro de Jonas é a melhor parábola dessa realidade, do Deus que não desiste nem do profeta. Não é? Deus que não desiste nem do profeta. E a outra coisa que eu aprendi com a Cileda é que um pouco esse negócio de mãe em relação a filho. A Cileda diz para mim, até um dos nossos filhos está, bom, falando por aí, né? Mas um dos nossos filhos está estudando em Nova York. Aí ele esteve lá em Curitiba, foi embora. E é interessante, o Marcos está estudando em Nova York, eu de repente olho na minha agenda, eu vejo, olha, para onde que eu vou, quando eu posso, de repente dou uma passada em Nova York, tá? Quer dizer, meu raciocínio é dizer: ô Marcos, está indo? Tá, tchau. A gente se encontra lá em outubro. Pronto. Né? É pragmático, é calendário. Né? A Cileda diz para mim: quando um filho vai embora, a gente sente dor. Certo? Entendeu? Né? Quem sabe, para eu não sentir dor, eu programo uma viagem a Nova York, vou lá passar um dia com ele, não é? Mas é interessante, quando um filho vai embora, a gente sente dor no útero. Mesmo as mulheres que não têm mais útero sentem dor no útero quando um filho vai embora. Entendeu? Os homens a entenderem esse negócio de dor no útero. Né? Quer dizer, é uma dimensão que ela é uma dimensão totalmente fora dos nossos processos de racionalidade, mas nem por isso é menos real. É muito real, é dor. E não só é dor real, mas como é uma dor profundamente profunda. Certo? É profundamente intensa. Quer dizer, ela é dor lá dentro. Ela é dor lá dentro. Deus é assim. Deus tem dor no útero. Você entendeu, não é? Deus tem dor lá dentro, Deus tem dor nas entranhas, Deus tem dor no coração, quando as pessoas vão embora, quando as pessoas se viram, quando as pessoas buscam outras coisas, Deus sofre distanciamento, quebra de relacionamento. Deus é um Deus que ama, por isso que Ele sofre. Deus é assim. E para mim, descobrir essa realidade de que Deus é assim, mesmo que eu não entendo bem essa questão de dor no útero, ela me ajuda a entender um pouco mais da natureza de Deus. Desafios globais a partir
do gemido de Deus. Desafios globais a partir da realidade de um Deus que vê todas as coisas, mas particulariza o seu amor a tal ponto que Ele sabe todos os nomes. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Esse é o nosso Deus. Quando Paulo fala em Atos capítulo 13, ele está num dos discursos, mas ele fala do Davi. Ele fala do Davi. E eu tenho adotado essas referências de Paulo a Davi para a minha própria vida. Porque ele diz assim, e eu acho que a primeira vez que eu vi isso, deve ter sido no contexto da Bíblia, se não foi, poderia ter sido. Esse negócio de que Paulo diz, Davi foi um homem que serviu a Deus na sua geração. Davi foi um homem que serviu a Deus na sua geração. Na época da BU eu aprendi, vocês devem estar aprendendo, que o melhor estudante, né, o melhor missionário para o universitário é o próprio universitário. Quer dizer, você serve a sua própria geração. Você é um dos iguais e por isso você é o melhor para pensar, para viver, para testemunhar a fé. Davi foi um homem de Deus que serviu a sua geração. E para servir a minha geração, eu preciso conhecer a minha geração. Mas para servir a minha geração, eu preciso amar a minha geração. Gente, é bonito isso. É bonito isso. Sim, é bonito isso. Muitas vezes a igreja parece que ela está mais encantada com as gerações do passado do que com as gerações presentes. E uma dessas frases que a gente escuta muito na família, no meu tempo não era assim. A gente escuta extremamente na igreja. A igreja, eu vou tirar esse troço aqui. A igreja, ela tem uma... A igreja ela tem uma tendência enorme de olhar para o passado. E Deus nos chama para olhar para o presente. Abra os olhos, veja. Entenda, abrace, busque a tua geração. Eu quero ser um homem segundo... Eu quero ser um homem que serve a Deus na minha geração. Você precisa ser alguém que serve a Deus na sua geração. Não fuja dela. Não fuja dela. Entre nela, porque você é ela. Importante isso, você é ela. Mas a segunda coisa que Paulo fala de Davi é que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas mais do que isso, quando Paulo fala de Davi como sendo um homem segundo o coração de Deus, isso está escrito de tal forma que isso sai da boca de Deus. É Deus dizendo, encontrei a Davi, um homem segundo o meu coração, e que faz todas as coisas que eu lhe mando. Você e eu somos chamados a ser pessoas segundo o coração de Deus. Você é um estudante segundo o coração de Deus, para servir a tua geração junto ao mundo universitário. E é essas duas marcas que você deve carregar com você, e são esses dois indicadores que querem orientar e nortear a tua própria vida. A tua geração e o coração de Deus. O coração de Deus e a tua geração. E ambas estão em diálogo contínuo, para que você e eu tenhamos uma dimensão de serviço e de vocação para a realidade na qual nós vivemos. Eu queria usar dois outros conceitos, quem sabe, para nos ajudar um pouco com essa coisa de servir a sua geração e ser segundo o coração de Deus. A Bíblia, ela tem dois conceitos que não se excluem e se complementam. Um deles é o conceito da encarnação, do pertencimento. E é esse conceito de que você serve a sua própria geração. Não é? Quer dizer, para nós cristãos, a encarnação é muito importante. Ou seja, você não é um universitário beija-flor. Entende? Não. Sabe o que é beija-flor? É um passarinho.
Ligou? Sentou. Você já viu na TV? Não, sabe o que é beija-flor? Tem todo, é o beija-flor. Quer dizer, nós não somos chamados a ser beija-flor. O beija-flor não fica em lugar nenhum. E você não é chamado para ser um universitário beija-flor, que vai lá, assiste algumas aulas, chega o mais tarde possível, sai o mais rápido possível, participa, faz o mínimo possível de matérias, não participa de nada em nenhum momento da vida universitária. Você só vai lá bicar um pouquinho de água doce e vai embora, porque você precisa desse bicar de água doce para ganhar um pouco mais num outro emprego. Errado, completamente. Cristão não é beija-flor. O modelo do cristão é a encarnação. Nós somos chamados a participar. Nós somos chamados a ser parte de. Então, a ABU, que trabalha com universitários, eu estou falando com universitários, mas eu podia falar da mesma coisa dos secundaristas, e fiquei feliz, ele já tem acordado, né? Com essa retomada da ABS, falamos dos profissionais, não é? Mas nós precisamos pertencer. Às vezes, algumas das nossas igrejas, elas nos educam para pertencer somente a elas. Não é? E elas enchem a vida da igreja de programas para que a gente não possa fazer nada, a não ser cumprir programa. E quando você deixa de participar de um ou de outro programa, você começa a ser excluído, você já não mais pertence. A igreja tem que ter um outro viés. A igreja tem que ter o viés do envio. Não é? E nós, e vocês, né, como a ABU, precisam ter esse próprio viés. Então é o viés da encarnação. Você precisa pertencer porque você é. E porque você tem uma missão. E a missão que o cristão desempenha nunca é uma missão de vender produto. É sempre uma missão de identificação com o outro. Fantástico. Mas a Bíblia tem uma outra expressão que é peregrino. E a Bíblia tem um outro negócio que ela ensina a gente de que nós somos cidadãos do reino, certo? Nós não somos desse mundo. E a oração de Jesus é: Senhor, como é que é mesmo? Isso, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É isso? Essa ideia de que nós somos cidadãos do reino de Deus a viver nesse mundo. Nós somos peregrinos. Peregrinos. Nós vivemos na diáspora, para usar uma linguagem também de 1 Pedro. Então, esses dois marcos, nós somos pessoas segundo o coração de Deus, que temos os nossos vínculos de pertencimento, de identidade e de vocação em Deus. Mas nós temos também, e recebemos também desse mesmo Deus, esse envio para dentro da realidade que nós vivemos. Por isso, um sinal de santificação é a tua mundanização. Quanto mais santo, mais mundano. Não, desculpe, mundano não, calma. Depois você vai, né? Desculpe. Quanto mais santo, tanto mais humano. Quanto mais humano, tanto mais santo. A santidade de Deus não nos tira a nossa humanidade. A santidade que Deus nos dá acentua a nossa humanidade. E essa própria humanidade não é estranha a Deus, porque Ele mesmo a criou. Fantástico, não é? Às vezes a gente tem essa ideia, e muitas vezes as nossas teologias que nós recebemos, elas trabalham com essa ideia de que santidade tem a ver com detachment. Santidade tem a ver com afastamento. Quanto mais você se afasta da tua humanidade, tanto mais santo você é. Isso é herético. Quanto mais santo você é, tanto mais humano você é. Tanto mais, a tal ponto, e isso é tão sério para Deus, que Ele se tornou humano. Não é? Ele se tornou humano. Bom, eu queria então terminar a minha introdução. Nós vamos para uma pausa.
A gente volta. O que a gente vê então, né? Assim, eu estou imaginando o Alexandre aqui. Ontem ele me perguntou o que eu ia falar. Eu disse umas duas coisinhas lá para ele. E o Alexandre deve estar pensando assim: quando é que esse cara vai começar a falar dos desafios globais? Não chega nunca no tema, né? Mas já que eu não tenho muito o que falar sobre desafios globais, fica na primeira parte, na introdução, e faz, né? Como que você... Eu disse no início que muitas vezes, quando eu trabalhava essa questão de desafios globais, eu trabalhava muito mais como compêndio. É assim, compêndio de análises, né? Você faz isso, é aqui, a nossa realidade é assim, é assim. Ah, não, você também? Tchau. Estou brincando. Essa análise de compêndio. Então, eu estava dizendo assim, mas como que você... Eu não posso olhar para a realidade como se eu fosse um consultor neutro. Eu falo eu olho para a minha realidade a partir da minha identificação com a busca de identificação com o coração de Deus, que me envia a servir a Deus na sua geração, que me envia a ser uma pessoa segundo o coração de Deus. E esse coração de Deus é profundamente um coração de salvação. Certo? Mas quais são algumas das marcas do mundo no qual nós vivemos, da realidade na qual nós vivemos, não é? E a gente pode falar disso de diferentes maneiras. Por exemplo, tem um autor que chama Antônio Pedro, não, tem um autor que chama Cordioli. E o Cordioli, ele fala da nossa ordem mundial a partir da palavra estética. Muito interessante. Eu nunca pensaria, nos anos 70, naquele papel que eu escrevi já para a ABU, a descrever o mundo da época a partir da perspectiva da estética. O Cordioli, de repente, o viés dele, né? Ele olha, as lentes que ele usa é a estética. E ele fala de 5 diferentes tipos de estética. Um deles, por exemplo, ele fala da estética do corpo. Né? A estética do corpo. E ele diz que o nosso corpo é hoje um material de consumo. Então, essa palavra do digníssimo presidente da ABU de ontem, né? Não o presidente da ABU de ontem, presidente hoje da ABU de hoje, mas que falou ontem. É complicado esse negócio. Não, o que o Miranda falou ontem é muito interessante, né? Essa palavra que diz: eu vou me produzir. Uai, então você lembra disso que ele falou? Se eu vou me produzir, eu vou virar produto, para ver se alguém compra. Foi isso que ele falou, é muito forte, mas é muito real, não é verdade? Quer dizer, a estética do corpo, nosso corpo é hoje um material de consumo. E seria interessante isso, né? E agora pegar essa coisa do Cordioli e dizer: tá bom, quanto tempo a gente, por exemplo, quanto tempo a gente no Brasil gasta com o corpo? Quanto tempo os jovens gastam para se produzir? Quanto dinheiro eles usam em torno ao corpo? Então ele diz, essa é uma das marcas do nosso tempo, a estética do corpo. Segundo, ele diz, a marca do nosso tempo é a estética do produto. Os shopping centers, diz ele, eles são os templos dessa religião do consumo. E eu sempre falo, digo, tem duas realidades, duas entidades no mundo no qual nós vivemos que são absolutamente irreais. É shopping center e aeroporto, com exceção de alguns dos aeroportos brasileiros que já são bagulhos e não guarulhos, né? Mas é interessante, o shopping center, o shopping center não existe. Certo? O shopping center não existe. Ele só é fabricado. O shopping center é uma construção artificial. Porque a vida não é como o shopping center. Por exemplo, pobre não entra, não é? E se entra, ele sai rapidinho. Mendigo não entra, menino de rua não entra.
Quer dizer, o shopping center é o símbolo da irrealidade real. E ele é o templo do consumo. Você descreve com o Cordioli essa estética do produto. Ele fala da estética da competição. E diz que o Guinness Book é o símbolo dessa estética. Muito interessante. O que é o Guinness Book? O Guinness Book é uma coleção, em grande parte, irrelevante. Né? Porque está lá no Guinness Book. Quem comeu a maior salsicha do mundo em menos tempo? Não é? Vai para o Guinness. Né? Ou o cara que... Bom, você sabe, você já está no Guinness? Está no Guinness? Né? Qual é o... Né? Quer dizer, são quantos... Bom, salsicha, cachorro quente, eu tenho... Quer dizer, quantas que o cara está tentando entrar no Guinness Book? Ficar sem comer o maior número de dias, ficar deitado em cima de prego, ficar, né, fazer com que a orelha direita cresça mais do que a orelha esquerda. São absolutamente coisas essenciais para a sociedade na qual a gente vive, e você registra no livro do Guinness. É a estética da competição, é a competição da irrelevância. A estética da violência, ele fala. Interessante. Indignado com ela, a gente se conforma em vê-la na TV. Conformando-se com ela, a gente age violentamente. É interessante isso. Quer dizer, a estética da violência. Você janta enquanto você vê o cara morrendo. E depois você sai, você se indigna com o cara, né, que está matando na televisão, e você sai e age violentamente no trânsito. A estética da violência, a estética da indignação. Né? Você se indigna, mas não apresenta solução. É interessante essa capacidade enorme que a gente tem com essa indignação. A gente se indigna com o custo do legislativo brasileiro, mas não faz nada. Estética. A estética como marca do tempo no qual nós vivemos. Como você quer olhar o viés? Se você analisa a nossa realidade da perspectiva da estética, do corpo, do produto, do consumo, que tipo de cristão você quer ser? Qual é a tua estética? Qual é a minha estética? Qual é a estética da Bill? Quais são os valores que determinam a nossa estética? Certo? Porque a estética, ela é determinada por um mapeamento de valores. Nós podíamos falar da nossa realidade de uma outra forma. No seu livro Ethos Mundial, o Leonardo Boff fala da realidade de uma outra forma. E ele diz assim, até eu tomei nota desse negócio aqui, vamos ver se eu encontro. Ele diz assim: urge, pois, Leonardo Boff, alimentar uma postura global, quer dizer, pensar globalmente e agir localmente. E de pensar localmente e agir globalmente. No passado, a gente dizia que a gente tem que pensar global e agir local. O Boff faz essa curva, que a gente precisa pensar global e agir local, e a gente precisa mesmo o quê? A gente precisa pensar local e agir global. Porque muito mais no mundo no qual nós vivemos, as nossas ações são interdependentes, e elas estão interrelacionadas. E o que você faz aqui tem consequência lá. E quando o Leonardo Boff olha para o mundo no qual nós vivemos e fala do ethos mundial, ele diz que ele vê fundamentalmente 3 desafios. O primeiro deles, ele fala da crise social. Segundo, ele fala da crise do sistema de trabalho, e ele fala da crise ecológica. 3 grandes crises. Pessoalmente, eu iria acrescentar a essas 3 crises a crise religiosa. Quando ele fala da crise social, ele fala, por exemplo, da impossibilidade dos Estados Unidos ou da Europa conseguir equacionar a questão dos imigrantes. Não pode botar muro, pode botar polícia, pode fazer o que quiser, não vai resolver o problema do imigrante, porque ele vem. Por que ele vem? Ele vem porque ele está com fome. Ele vem porque ele não tem trabalho. Ele vem porque ele tem uma família para alimentar na Guatemala.
E não tem trabalho para ele na Guatemala. O que tem na Guatemala é uma grande insegurança. Ele vai. E se ele morre no deserto, na mão de um coiote que chama, não é verdade? Tem 10 outros que vêm. Morre um amanhã, morre outro depois da manhã, 3 são deportados, mas 15 entram. A Europa é a mesma coisa. E o Brasil vai chegar lá. Por que você acha que os bolivianos vêm para o Brasil? E eles não vão deixar de vir. E quanto mais o Brasil vai crescer, tanto mais gente vai chegar. Quer dizer, nós vivemos uma crise de distribuição de renda. Nós vivemos uma crise de injustiça social. Nós vivemos uma crise de má distribuição de renda. Nós vivemos entre padrões de consumo no mundo desenvolvido e padrões de fome no mundo subdesenvolvido. E se nós, inclusive como o G8, como o G20, como o G80, como o G100, como a ABU, como qualquer que seja, nós temos que trabalhar a questão da injustiça no mundo no qual nós vivemos. Segundo, a crise do trabalho. Nós passamos de eras, de uma era diferente, onde os processos de produção estavam edificados em cima de grande absorção de mão de obra de trabalho. Esse modelo está morrendo e tem um novo modelo. E esse novo modelo não vai oferecer trabalho para todo mundo no mundo no qual nós vivemos. E eu me lembro, há uns anos atrás, quão indignado eu fiquei com o Fernando Henrique Cardoso, quando ele era presidente, e quando ele disse, olha, não vai ter trabalho para todo mundo. Não vai ter trabalho para todo mundo. Nós temos que remodelar o nosso jeito de viver e os nossos mecanismos de produção na sociedade, para que a gente possa oferecer vida digna, mesmo quando os nossos modelos de vinculação de trabalho já não sejam CLT. E por último, diz o Boff, é a crise ecológica. E eu espero que eu não preciso falar sobre a crise ecológica para vocês, porque eu espero que vocês tenham mais consciência ecológica, climática, do que eu. Porque eu ainda sou mais vítima dessa mentalidade de consumista, de progresso, de usar a natureza para o meu bem-estar, do que eu espero que você seja. Mas, gente, o que me assusta é a forma como a igreja é indiferente para a crise ecológica, para a questão ecológica, meio ambiental, para a questão climática. Ela é real. E quem está sofrendo a crise climática, por exemplo, é especialmente o pobre. E a gente vê isso na visão mundial, a gente vê isso todo dia. A gente vê isso todo dia. O pobre é o primeiro que sofre com a crise ecológica que nós vivemos e que se expressa na questão climática. Nós precisamos, e vocês como a ABU, se vocês não trabalhar essa questão do meio ambiente, meu Deus, o que vocês estão fazendo? Ela é essencial. E por último, o que eu não falei é sobre a crise religiosa, mas eu já vou falar sobre ela. Quais são, e eu estou terminando com o segundo ponto. Quais são algumas das coisas que a gente não pode deixar de ver, a gente não pode deixar de falar? Eu disse antes que eu acrescentaria aos 3 pontos do Leonardo Boff a crise religiosa. Gente, a crise religiosa é real. O Brasil vive numa ilha, o Brasil não sabe o que é isso. A América Latina é ignorante das outras grandes religiões. Nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. A questão... eu podia citar exemplos para vocês. Por exemplo, você acha que não, eu também achava. A gente acha que o budismo, pega o budismo. O budismo, ele segundo a nossa percepção, ele é uma religião zen, né? Assim, ele é da paz. E alguns brasileiros, especialmente alguns artistas, vão para a Índia é hindu, né? É outra coisa. O hinduísmo, né? Vão para alguns desses países e voltam e falam, né, como é importante você abraçar o budismo. E a verdade é que ele é muito inofensivo. Só que o nosso escritório da Visão Mundial foi invadido pelos budistas radicais no Sri Lanka. Foi invadido. A realidade religiosa, ela é inegável nos dias de hoje. E não só ela
Eu tava em Genebra com o nosso representante lá, que trabalhava na Visão Mundial na época, hoje ele se aposentou, mas aí ele disse para mim, vem aqui, eu quero te apresentar um amigo meu. Eu digo, vamos lá, né? E em Genebra, isso grande parte da vida você faz isso, né? Apresenta aqui, apresenta dali, vai para uma reunião aqui, uma reunião dali, decide muito pouco, faz muito pouco, mas tem um monte de organizações, associações, instituições, ONU, sabe? Mas ele disse, vem aqui, deixa eu te apresentar um amigo meu. Aí eu fui lá com ele, aí ele diz, olha, esse amigo meu, ele é o dirigente da mesquita local, em Genebra. A gente se apresentou e ele disse para mim, vamos lá, deixa eu te mostrar a nossa mesquita. Vem conhecer a mesquita nossa aqui em Genebra, tá, não sei o quê. Então, vamos lá. Aí ele disse, olha, essa aqui é a nossa mesquita, aqui a gente, na sexta-feira à noite, a gente reúne umas 5.000 pessoas para orar. Aí ele foi falando desse negócio, eu digo, meu Deus, qual é a igreja em Genebra que reúne 5.000 pessoas para orar? Não tem. Duvido que tenha. Em Genebra, uma igreja que reúne 5.000 pessoas. Os caras da mesquita reúnem. E não só eles têm, de repente, aquela mesquita, é um negócio em Genebra. Quer dizer, eu, como brasileiro, que cresceu nessa ideia de que a igreja evangélica vai crescer e vai se tornar grande, tá, não sei o quê. De repente, eu não sei nem como entrar numa mesquita. Não é? Eu não sei. Eu não sei nem que conversa fazer com os caras. Eu não sei. Eu sou um cara ignorante de todo esse universo. Sobre o Osama. E o Osama é uma minoridade, é minoritário dentro desse redespertamento. Nós vivemos uma crise religiosa e a Europa está perdida. Perdida, ela não sabe o que fazer com a crise religiosa. E ela se expressa muito na Europa. Porque a Europa hoje ela é o centro, até pela questão imigrante. Eu não tenho nada a ver, não gosto. Alguns desses vídeos que falam que a Europa vai se tornar muçulmana em 50 anos, porque isso daí, para mim, é uma leitura da realidade segundo um outro viés. Mas a verdade é que nós vivemos um contexto de tensão religiosa, mas também de possibilidade religiosa. E nós, como cristãos, precisamos apostar qual é a possibilidade religiosa. Por exemplo, cara, estou roubado. Não, eu queria dar. A gente tem um negócio chamado Canais de Esperança. Esse produto, né? Esse ministério nosso, chamado Canais de Esperança, ele visa trabalhar com lideranças religiosas para ajudar a conscientização quanto à questão aticida, AIDS, SIDA em espanhol, né? A questão da AIDS. O Brasil é um dos países que mais efetivamente trabalhou a questão da AIDS, certo? Mas, gente, esse negócio da AIDS é muito sério. É muito sério. É uma praga declarada pela ONU. E tem... Eu vi. São comunidades que, de repente, estão destruídas. São alguns países... Quando você tem um país com 30% de pessoas contaminadas pelo vírus da AIDS, significa que 3 em cada 10. Por exemplo, no Zimbábue, eles fizeram uma lei, o governo fez uma lei proibindo as pessoas de ir no enterro durante a semana. Por quê? Porque os caras estavam saindo do emprego todo dia para ir no enterro de alguém que havia morrido pela questão da AIDS. Certo? Quer dizer, a gente não tem ideia do que é esse negócio. Você caminha para dentro de uma comunidade e você vê que todas as pessoas produtivas morreram. Quem são as pessoas que ficaram? Gente, eu vi, isso é coisa da Visão Mundial, é de todo dia. Eu vi, é a velhinha de 80 anos e 15 crianças, que são filhos dos filhos dela que morreram. Morreram. E você tem o bebê que está tentando tirar leite do seio da avó de 80 anos. É sério. Nós desenvolvemos esse produto de Canais de Esperança, que é justamente trabalhar com as lideranças religiosas para que elas se conscientizem do problema e da realidade. E são milhares de pessoas que têm sido treinadas. Obreiros, pastores, líderes, voluntárias. Só que nós começamos a ter uma dificuldade, porque o nosso trabalho na área muçulmana, os líderes muçulmanos começaram a dizer, sim, você não tem nada para a gente.
O que vocês vão fazer com a gente? E aí, de repente, esse Canais de Esperança tem uma série de textos bíblicos, tá? Você leva eles para esse treinamento, e eles dizem para nós, vocês estão... O que vocês querem, converter a gente? Vocês estão botando esse negócio de texto bíblico, por que vocês não botam um texto do Corão para nós aí? Né? Porque a nossa realidade é essa. Quer dizer, nós começamos a desenvolver uma parceria e nós começamos a trabalhar junto com líderes muçulmanos para que eles ajudem as suas comunidades para que ela tenha essa mentalidade do cuidado da vítima, mas também da prevenção. O que eu quero dizer, essa é uma possibilidade na relação interreligiosa. Nós hoje precisamos trabalhar junto com algumas coisas, porque senão pragas como a da AIDS, em áreas de desastre, vão continuar mais e mais. E nós precisamos evitar os fundamentalismos que estão dentro de todas as nossas religiões. A gente critica o Osama Bin Laden com toda razão. A gente critica os fundamentalistas muçulmanos com toda razão. Mas, gente, tem fundamentalista cristão. Tem fundamentalista cristão e tem fundamentalista cristão dizendo que a gente tem que matar esses caras mesmo. Entende? E que a gente tem que invadir o Iraque, e tem que invadir o Afeganistão, e que a gente... Quer dizer, em última análise, é a mesma coisa, é o mesmo padrão. Nós precisamos nos converter para um Deus que não olha para a nossa realidade na perspectiva do extermínio. E não olha para a nossa realidade na perspectiva da beligerância. Nós precisamos nos identificar com esse Deus que olha na perspectiva do amor e que a partir da perspectiva do amor, quer buscar as pessoas para si. Eu vou terminar. Eu queria, eu queria, mas não vou, né? Eu queria falar, de repente, falar um pouquinho mais sobre essa questão do mundo no qual nós vivemos, mas eu acho que está bem aí, né? Como é que Deus olha as coisas de um bom jeito e com muito jeito? Como que a gente, como cristão, e eu volto para o início da minha fala aqui, não é? Como que a gente consegue se identificar com a natureza dos pensamentos de Deus e a aposta de Deus, né? Na conversão? A palavra de Deus, ela é uma palavra que cria e recria esperança. Né? A palavra de Deus, ela é uma palavra nova a cada dia, e ela entra nos mais diferentes rincões de desesperança, e a partir dali ela gera uma nova esperança. Por quê? Porque Deus é alguém que não desiste de amar. Né? Deus é alguém que não desiste de amar. E como expressão desse Deus que ele não desiste de amar, ele não deixa de abraçar o pobre e o pequeno. Deus gosta de abraçar. E ele abraça o pobre e o pequeno para que a gente veja a dimensão do seu amor. Deus busca a salvação obsessivamente. E ele quer essa salvação. Então, da perspectiva cristã que a gente vê e a leitura da realidade que a gente faz é que o caos pode ser criativo. O caos do mundo no qual nós vivemos, o risco que nós vivemos pode ser rico. O silêncio pode ser fértil, porque a ressurreição brota da morte. A gente nunca desiste de esperar. A gente nunca desiste de crer. A gente nunca desiste de apostar na possibilidade da conversão, porque Deus faz novas todas as coisas. E nós procuramos vivenciar a nossa realidade, nós procuramos vivenciar as sementes do reino de Deus no contexto e na geração de hoje como uma expressão de adoração e de louvor a Deus. Leslie Newbegin, que é falecido, ele diz que missão é performar doxologia. Missão é performar doxologia. Performance
Missão é viver adoração a Deus. Esse é o segredo, é o seu segredo mais profundo. O seu propósito, o propósito da nossa vida e da missão como Abiú é glorificar a Deus. E é por isso que eu comecei falando da nossa submissão à soberania de Deus. E do nosso regozijo em termos consciência de que Deus nos chamou hoje para servir a Deus nessa geração. Você, né, foi chamado por Deus para vivenciar e expressar o pulsar e o palpitar do coração de Deus na tua geração e no teu contexto. E viver isso, né, é viver na esperança. E nós o fazemos motivado por aquilo que Deus continuamente nos diz através da sua palavra. Nós fazemos isso olhando para os nossos pais e nossas mães na fé que já o fizeram. E nós fazemos isso olhando para a promessa do reino. E nós caminhamos nessa promessa, na esperança dos novos céus e da nova terra, onde Deus será tudo em todos e onde nós estaremos identificados com o coração de Deus. E o fazemos para a sua glória. O privilégio que Deus deu para vocês de servi-lo hoje é fantástico. E Deus está olhando para cada um de vocês e está saboreando os frutos do ministério de vocês, como Abiú, nesse país. E quando Deus saboreia, Ele sorri. Os seus olhos brilham, os seus braços se estendem, as suas pernas se tornam compridas, porque Ele vem na nossa direção, nos dá um beijo, nos abraça e diz que nos ama. E quando Ele diz que nos ama, nós encontramos o sentido da nossa própria vida e o nosso lugar na história. Amém? Deus abençoe.